Bom, pessoal, hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre duas coisas. Primeiro, sobre dois teóricos, que eu quero aproveitar esse vídeo para explicar um pouco sobre eles. Marx e Weber. Tá claro? Quase sempre há uma confusão muito grande entre os dois autores, mas eu vou começar a nossa conversa de hoje, antes de falar de um pouco de Marx e Weber, eu vou falar um pouquinho sobre Durkheim, tirando a dúvida de uma aluna minha, que perguntou sobre Durkheim, sobre o estruturalismo e o fato social. Como é que ela pode entender o estruturalismo e o fato social? Bom, primeira coisa, o fato social para Durkheim é um fato objetivo e social. Claro, parece ser redundante, mas é importante. O fato social envolve o quê? Aquilo que tem uma coletividade produzindo o fenômeno, tá claro? Fatos que envolvem a coletividade, fatos que são comuns a um grande número de indivíduos. Né? Comportamentos que podem ser aparentemente observados pela particularidade, mas que envolvem uma coletividade. Um dos trabalhos mais importantes, clássicos de Durkheim é o suicídio. As pessoas podem ter suas particularidades para se suicidar, mas o suicídio é um fenômeno coletivo porque acontece com muita gente. Ele é um fenômeno social, pela coletividade que o produz, está claro? Como é o trabalho, como é a educação, como é a religião, como é o homicídio, está claro? Como é o casamento, a instituição familiar, ou seja, as instituições sociais, os comportamentos sociais, eles envolvem pessoas, coletividade. Um grande número de pessoas praticam esse fenômeno. Então, por isso que ele é um fenômeno social. E é um fenômeno social que pode ser mensurado. É uma questão bem particular em Durkheim. Mensurar, dimensionar, proporcionar. Há um tamanho do fenômeno. O fenômeno envolve uma quantidade de agentes, ou seja, um grupo de pessoas que o executam. Ele está relacionado com uma série de instituições que estão associadas à produção desse fenômeno, tá claro? Se você pegar um fato social, como por exemplo o casamento, né? A instituição do casamento, a família. Quantos outros fenômenos estão associados à instituição familiar? Quer dizer, a família ocorre enquanto instituição porque ela está vinculada a uma série de outras instituições que se movimentam ao mesmo tempo. Então a família é um fenômeno não só coletivo em si, porque há um grande número de famílias, com composições diferentes, como a família em si é produzida por uma série de outros agentes que criam a condição objetiva da produção da família, da existência da família enquanto tal. Então, quando você vai observar a família enquanto fenômeno social, é essa família coletiva, produzida coletivamente. Não a família do João, da Maria, da Teresa, do Zé, da Joana. Essas são particularidades. Para o Durkheim, isso é um psicólogo que vai estudar. O comportamento individual é um problema da psicologia para o Durkheim. Para o Durkheim, o problema é fenômeno social, coletivo, é isso que importa. Tá claro? Por isso que a sociedade tem as estruturas de funcionamento, que é chamado de estruturalismo. Né? Existem algumas instituições que solidificam a ordem social, que são as grandes instituições de solidariedade, as grandes instituições que envolvem o corpo social, que o sustentam, como um esqueleto, né? Que estrutura o corpo, que dá o formato da sociedade como ela é. A economia, por exemplo, o trabalho. O Durkheim nunca negou que o trabalho tem um papel vital na produção da vida. A divisão do trabalho é uma necessidade fundamental para a sobrevivência, mais do que nunca agora, calculo que vocês estão percebendo isso, a importância do trabalho, a importância que o trabalho tem na produção da nossa vida, na produção do que nós somos, como nós estamos envolvidos com o trabalho, tá claro, com a coletividade, quanto que cada um de nós depende de outras pessoas. Tomara que isso fique na cabeça dos seres humanos quando isso passar. E a gente, depois deste momento meio traumático, da ausência do nosso trabalho, das repercussões que a falta do trabalho das outras pessoas geram na gente, que isso fique. Que a gente aprenda a valorizar mais, como diz o próprio Durkheim, né? Essa solidariedade fundamental de dependermos dos outros, de vivermos uma sociedade onde nós estamos ligados aos outros, onde esses outros que às vezes, na nossa particularidade, pouco importa, a gente às vezes menospreza, são fundamentais para a existência da nossa vida enquanto ser humano. Então é importante a gente se tocar disso, né? A gente compreender objetivamente isso, o quanto que os outros são importantes. A gente às vezes não percebe essa capacidade que os outros têm de influenciar na nossa vida. Então, Durkheim, ele considera que isso é importante. Essa estrutura do trabalho, ela mantém a sociedade funcionando. Ela é uma solidariedade importante. Eu digo que se acabar, a sociedade vai desaparecer, vai se desmontar. A ordem social fica em risco. Né? Você pode ter aí o que ele chama de uma patologia. Né?
Pode ter uma doença, um problema que destrua a sociedade. Outra pergunta que foi feita para mim é se os pensadores, eu calculo que quando ela fala dos filósofos, ela está falando do Weber, né, do Durkheim, do Marx, não da filosofia em si, dos clássicos, é muito filósofo. Né? Mas o que o Marx, o Weber e o Durkheim pensariam do que está acontecendo hoje? Eu acho que todos estariam preocupados. Acho que o Durkheim estaria preocupado com isso que eu falei para você, o quanto que a sociedade está ameaçada, o quanto que a ordem social está ameaçada, né? O quanto que essa ordem pode estar correndo risco na sua estrutura de funcionamento, porque você começa a ter a paralisação de funções importantes, determinantes, uma sobrecarga da estrutura, por exemplo, de saúde, que é uma função social importante, solidária, né? A estrutura de atendimento à saúde é uma função vital para as nossas vidas, mas ele ficaria muito preocupado com as consequências que isso teria em outras funções sociais, né? Weber consideraria que nós estamos diante de um desafio racional, é que a gente tem que compreender o problema e ter uma ação cada vez mais racional e lógica sobre ele. Weber apostaria nos cientistas, ele acha que os cientistas teriam um papel importante agora de orientar, inclusive, a ação política, o governo, os governantes, os empresários. Ele considerava que a razão, por mais que ela não seja absoluta na determinação do comportamento social, mas ela deve ser considerada, ela deve ser levada à frente. Diante da crise, a racionalidade é importante. Então, Weber é um cara que apostaria muito na racionalidade. Ele estaria ouvindo os cientistas. Ele acha que os cientistas estariam aí diante de uma possibilidade imensa de destaque na sociedade, deveriam ser valorizados, porque é deles que viriam as principais respostas para os nossos problemas. Então, Weber estaria apostando as fichas nos cientistas e torcendo para os homens públicos poderem seguir muito da orientação da razão científica do cientista. Weber estaria também preocupado com as culturas que formam o poder na sociedade e que formam as relações que a sociedade estabelece. Então, Weber diria o seguinte: por mais que os cientistas sejam orientadores da sociedade, a gente deve ouvi-los, eles devem nos guiar, nós não podemos esquecer que existem os nossos comportamentos, nossos hábitos, nossas tradições, nossas identificações, que podem atrapalhar um pouco o que é certo a ser feito, que pode incomodar, desviar um pouco o nosso caminho de uma função mais objetiva, mais eficiente para aquilo que nós precisamos tomar. Ele estaria preocupado também com a cultura da sociedade, como é que a sociedade encara os seus problemas, como é que os homens encaram aquilo que eles têm que resolver, né? Então, ele estaria, ao mesmo tempo que apostando na ciência e na racionalidade, preocupado com as identificações que os seres humanos têm com os problemas, com os nossos hábitos, né? Você repara um pouco no brasileiro, da dificuldade que o brasileiro tem de obedecer à ordem de permanecer em casa, algumas interpretações que a gente faz desse problema com muito simplismo, né? Isso é da nossa cultura. Infelizmente, isso pode atrapalhar a hora que a gente tiver que tomar uma decisão mais coerente, uma decisão mais radical, uma decisão que venha a ser crucial para definir o nosso destino, a gente precisar racionalizar e a gente ter esse ser humano com esses hábitos, né? É muito ruim, muito complicado, né? Para Weber, os hábitos às vezes nos condenam. Já Marx diria que essa epidemia, essa pandemia preocupa, mas ela está vinculada a uma questão que é as relações produtivas. Então nós temos aí uma classe de desapropriados, uma classe operária, uma classe trabalhadora, muito mais que isso, um grande número de pessoas que sequer têm trabalho formal. Existe uma classe de operários, de trabalhadores que serão os mais prejudicados, porque eles não têm as estruturas de condições de sobrevivência, eles têm as suas necessidades diárias pouco supridas e eles estão correndo mais risco. Marx diria que essa pandemia denunciaria a exploração do capitalismo. Essa pandemia vai denunciar os interesses que vão proteger o capital, a economia. Então Marx estaria falando, tá vendo? A classe burguesa está preocupada em voltar a funcionar a economia, a classe burguesa está preocupada com o quanto vai gastar, a classe burguesa vai preocupar em salvar aqueles que são produtivos, mas ela não vai salvar as pessoas que necessitam e que não são produtivas, que uma grande leva de pessoas que estão alijadas, marginalizadas e que vão morrer por falta de atendimento, que essa estrutura de saúde que a gente não tem precária, é porque ela não importa para a economia, porque as classes que precisam dessa estrutura são a classe proletária ou mesmo os desempregados, que nem na condição de operários estão, e que mais uma vez serão explorados por essa condição burguesa de exploração. Então Marx estaria focando mais nessa questão de que existe uma economia capitalista
existe uma produção do capital na busca da acumulação da riqueza, que é a principal preocupação nessa pandemia, muito mais do que com a vida, para alguns é com a economia, né? Com o funcionamento do capital e a manutenção da acumulação. Então você teria aí, os três estariam muito preocupados, mas não estariam preocupados com o mesmo olhar, não olhariam a sociedade da mesma forma, né? Então, sanada essas questões, quero aproveitar agora e falar um pouquinho sobre Marx e Weber. O Karl Marx é um teórico às vezes muito criticado injustamente. O Marx está associado ao socialismo e ao comunismo, à Revolução Socialista, à busca da implantação da sociedade comunista, mas o Marx é muito desprezado às vezes na sua análise social, que é muito rica, muito importante. O Marx é um teórico que merece ser visto, lido, entendido, né? Agora, ser adotado enquanto concepção metodológica vai de cada um. Não é a minha, não adoto, mas respeito Marx profundamente. Marx tem uma leitura sobre a sociedade que merece respeito. A primeira questão que Marx desenvolve na sua leitura é de que a sociedade que nós vivemos, essa sociedade, ela é uma construção histórica. Essa sociedade não veio do nada. Essa sociedade tem algo que a antecede, que é as relações produtivas do mundo agrário feudal na Europa. E com a decadência desse mundo agrário feudal se implantou uma sociedade de mercado, um pré-capitalismo, uma sociedade mercantil de acumulação primitiva de capital, onde a mercadoria teve um papel fundamental, o surgimento da mercadoria, do comércio, que a gente ouviu falar lá no ensino médio, o renascimento comercial. E nessa fase surgiu a classe de mercadores, a classe burguesa. Uma classe que, para Marx, revolucionária. A burguesia é uma classe, a primeira classe na história humana a construir um projeto político, econômico, ideológico e implantá-lo. A burguesia, para Marx, é uma classe que não só desponta economicamente, ascende economicamente, ela vai acumular o capital e concentrar riqueza e poder mais para frente na Europa, entre os séculos XVII, principalmente no século XVIII, com as revoluções burguesas do século XVIII, Erich Hobsbawm, na Era das Revoluções. Então, essa burguesia ascende ao poder com um projeto político, e essa burguesia se estabelece no poder, se consolida no poder com o desenvolvimento da maquinofatura. A manufatura já dava, né, a produção em série, mesmo que ainda tendo como base de produção a mão de obra, depois a introdução da máquina, e a máquina foi importante para o desenvolvimento do capitalismo, porque consolida a separação do trabalhador dos meios de produção, dá uma inteligência própria aos meios de produção, que é a máquina. Se você parar para pensar, a máquina tem uma inteligência dentro dela mesma. E o proletário que trabalha com a máquina, ele não precisa da inteira inteligência que a máquina tem. Ele assessora a máquina que tem sua inteligência. Aquela produção industrial clássica de puxar alavancas, apertar botão, e a máquina desenvolver, a máquina gerar a produção necessária. Então Marx, ele considera que a burguesia é uma classe revolucionária. A burguesia toma o poder, quer dizer, implanta uma sociedade sua, que é a sociedade capitalista, idealizada em torno do seu projeto político ideológico, que é uma classe consciente do seu papel histórico, né? Marx considera que a burguesia é uma classe que percebe o momento que ela está atravessando, a decadência do feudalismo, percebe a sua força econômica, cria um projeto político ideológico, derruba o antigo regime, com as monarquias absolutistas, implanta uma sociedade liberal democrática, monárquica parlamentar, republicana, mas implanta um projeto liberal, com uma série de pensadores defendendo suas teses. Vocês conhecem alguns deles tradicionalmente, D'Alembert, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, né? Essas teses se consolidam nos estados e implantam a sociedade que nós temos, que é a sociedade capitalista. Uma sociedade onde a liberdade é um projeto que a burguesia estabelece, fundado na cidadania e na igualdade de direitos, que a burguesia defende arduamente. A burguesia defende a igualdade de direitos arduamente. Porque nessas igualdades de direitos existe um direito fundamental para Marx, para a burguesia, que é o direito à propriedade. Então você tem lá a liberdade, a igualdade, a fraternidade e a propriedade, que é onde a burguesia consolida a sua propriedade dos meios de produção, controla a inteligência produtiva, promove o desenvolvimento desses meios, mantém as relações de capital, principalmente porque o proletário, que é a classe que nasce com a Revolução Industrial, o proletário que está se formando enquanto classe trabalhadora é livre, é plenamente livre. Esse proletário, ele não tem nada que o prenda, ele não é escravo, ele não é servo de ninguém.
Ele é senhor de si mesmo, contudo, ele não tem condições de produzir sua própria vida, porque ele não tem acesso à terra, ele não tem acesso às máquinas, ele não tem acesso aos meios que produzem sua vida e à natureza. Isso já é propriedade privada da burguesia. Para ele poder ter acesso ao que ele necessita para viver, segundo Marx, ele tem que vender sua força de trabalho. Ele se assalaria. Ele vende o seu trabalho por um determinado tempo do dia. Vou pegar nós aí, né? 8 horas por dia, 10 horas por dia. E em troca disso ele recebe um salário. Então o salário é o quê? É medida desse tempo que ele vende. O trabalhador. E ele troca esse tempo, esse salário, pelas coisas que ele precisa. Pela comida, pela roupa, pelo transporte, pela casa. Enfim, o proletário troca trabalho por vida. Então veja, a própria vida do proletário mercantilizada, trocada por valor, por moeda, por dinheiro, se troca pelas coisas que estão no mercado para serem vendidas pela própria burguesia. Então a burguesia ganha contratando o proletário por um valor menor do que a riqueza que ele produz e ganha vendendo mercadorias para o proletário por um valor maior do que ele custou para produzir. Então você tem aí, para Marx, esse processo de acumulação constante, de concentração de riqueza, de concentração de capital. E a burguesia constrói um projeto seu dentro dessa sociedade capitalista, que é um projeto de Estado, que é um projeto de instituições, que vai a educação, vai Marx clássico, né? Até mesmo as questões culturais, os discursos promovidos nas diversas instituições culturais. O pessoal da comunicação, muito importante, da publicidade, muito importante, meus alunos de comunicação aí, ó, vai a dica importante. O discurso do consumo, o discurso da liberdade de escolha, o discurso do desejo de fazer o que quer, o discurso do poder ser o que desejo, envolve efetivamente o discurso burguês para Marx, né? O produto, a coisa, a reificação do objeto, objeto que ganha vida própria, que deixa de ser uma produção do homem e passa a ter uma vida pessoal, sua, só sua. Toda essa condição que o Marx critica está na mercadoria, na publicidade e na própria comunicação. A gente, para se comunicar, os discursos que a gente tem da informação são dentro de empresas de informação, empresas de comunicação, que o Marx vai dizer, ó, são empresas burguesas, tem um proprietário, tem um dono. Os meios de comunicação precisam de instrumentos, de câmeras, filmagem, rádios, estruturas de rádio. Toda a estrutura e o poder e a concessão da comunicação é uma empresa capitalista que visa o lucro, visa a riqueza. Então Marx fala, uma empresa de comunicação nasce comprometida com o sistema do qual ela pertence, porque ela é uma empresa burguesa, é uma empresa capitalista. E os trabalhadores nela vendem sua força de trabalho. Então você estaria dentro de uma sociedade, segundo Marx, envolvido em uma sociedade onde o capitalismo é determinante das nossas vidas. Então, por isso que Marx, ao analisar a sociedade, ele vai analisar as relações de produção da vida material. Por isso, materialismo histórico dialético. Quer dizer, o materialismo é meu ponto de partida para entender essa sociedade, é a produção da vida material que eu tenho, das condições que me cercam, daquilo que me rodeia enquanto homem, da minha existência em si. Quer dizer, o que eu faço, essa roupa que eu estou vestindo, essa camisa, a casa onde eu moro, a mesa, onde eu tenho aqui à minha frente, é você, né, o computador que está assistindo essa aula. São condições objetivas materiais produzidas nas relações capitalistas. O homem está envolto por essa relação. Tudo que está à nossa volta é uma produção do capitalismo. Se você quer entender essa sociedade, para Marx, esse é seu ponto de partida, como em qualquer sociedade ao longo da história. Então, essa sociedade capitalista ela não veio do nada, ela veio de uma consolidação de estabelecimento de uma relação produtiva, onde teve a burguesia como classe revolucionária, que constituiu essa exploração. E essa burguesia, pela própria lógica do capitalismo, a essência do capitalismo, ela vai concentrando riqueza. E ela vai desapropriando o ser humano. Então, para Marx, o que é desapropriar o ser humano? Para que o capitalismo seja cada vez mais eficiente, para o capitalismo gerar cada vez mais a condição de acumulação, de concentração de riqueza, ele desapropria. O que é desapropria? Ele transfere a inteligência produtiva das pessoas para os meios. Ele acumula capital. O capital não é só o dinheiro, tá claro? O capital é a produção dos meios, os próprios meios e a inteligência estabelecida nos meios. Pega aí um Bill Gates e a Microsoft, pega o Google, Facebook, meios importantes para as nossas vidas concentrados na mão de algumas pessoas, acionistas que ganham riquezas em torno disso e que a instalação de toda essa informatização, esses meios de produção que vão desde o banco, o semáforo, a farmácia, a indústria de confecção, imagina onde que não está. A tecnologia da informação tem em todos os lugares. Toda essa condição, essa estrutura e meios de produção está concentrada na mão de algumas pessoas. E essas pessoas, ao controlarem essas questões, esses meios essenciais para as nossas vidas, quem não precisa de um banco, quem não circula no trânsito,
quem não está aqui se comunicando, e precisa desses meios, imagina quem detém o controle sobre esses meios. Controla a nossa vida. Controla até o bife que a gente come, controla o café da manhã, pasta de dente. Então, para Marx, toda essa condição que nós vivemos, que é uma condição da mercadoria, na produção da riqueza, está concentrada em torno de uma classe dominante, que é a classe burguesa. Então, a gente tem que entender os problemas da sociedade, os fenômenos sociais, os fatos sociais, e dentro dessa relação. Então, o objeto de estudo de Marx são as relações de produção da vida material. É a relação capitalista. Como é que ela se dá? Como é que ela se estabelece diante dos fenômenos que nós estamos observando? Tá claro? Pegar minha colocação lá sobre a questão da pandemia, segundo Marx. Né? A doença está aí, está atingindo um monte de gente. Mas quais são as condições de superar essa doença? São as condições capitalistas. São as condições do capital, que vão produzir, se possível, um medicamento, uma vacina, que vão possibilitar o atendimento nos hospitais. As UTIs custam, o respirador custa, o prédio de um hospital custa, enfermeiros custam salários. Quem pode pagar isso? Quem pode ter condições de suprir suas necessidades comprando essas condições em forma de mercadoria? Quer dizer, o capital não vai estabelecer riqueza para no futuro acumular pobreza. O capital vai sempre investir na busca de acumulação. Então esse é um fator determinante para a gente entender o que está acontecendo agora. Tá claro? Já Weber, Max Weber, o Weber está preocupado com... Ele até entende muito essa questão do Marx, da economia, das relações econômicas. O Weber considera que o capitalismo é um sistema econômico inteligente, racional lógico. A economia é racional lógica. As relações econômicas são objetivas, são concretas. Ele compactua com a questão da mercadoria, com a questão do valor. Só que o Weber coloca o seguinte, ó, qual que é o limite do Marx aí? É o sentido que as relações têm. O sentido que a economia tem. A economia em si, ela é um sistema lógico. A economia é possível de ser entendida na sua lógica, na sua formação. Nas condições efetivas de demanda, oferta e procura, valor do produto, isso é óbvio, custo do salário, produtividade. Só que o Weber acrescenta um dado muito interessante, que é o ser humano. O Weber vai apostar que existe também, apesar de toda essa racionalidade, dentro das relações que a gente estabelece na sociedade, o sentido de ação social. O sentido da existência humana para quem está praticando a ação. Que não é racional puramente. Não existe uma razão pura, uma racionalidade pura. No comportamento que a gente estabelece na sociedade para Weber, a gente estabelece também um sentido de valor nas coisas que a gente faz. Uma coisa que eu acho interessante em Weber é ganhar dinheiro, por exemplo. Vamos pensar, ganhar dinheiro, ficar rico. Todo mundo fala, eu quero ficar rico, quero ganhar dinheiro. Bom, ganhar dinheiro, que todo mundo quer, depende do sentido que o dinheiro tem para você. Objetivamente, o que é ganhar dinheiro? É gostar das coisas que o dinheiro compra ou gostar do dinheiro em si? Tá claro? Acumular riqueza implica de praticar uma ação para obter uma reação, para obter uma consequência. Quem gosta de ganhar dinheiro pratica uma ação na busca de concentrar capital, na busca de ganhar mais. Eu compro um objeto por 5, já estou pensando em para quem que eu vou vender ele a 10. Quando, inclusive, olho um objeto e me interesso a comprar, mais do que eu me interesso pelo objeto, estou interessado no lucro que o objeto vai dar. É como a gente pega o dinheiro, você chega lá, vai receber seu salário, e vamos supor que pague seu salário em dinheiro, te dão lá 5 mil reais em dinheiro. Por que você tem aquele monte de papel? É um monte de papel. Porque você sabe que depois, quando você for comprar uma roupa, for comprar uma comida, for pagar o seu aluguel, for comprar alguma coisa, as pessoas vão aceitar aquele dinheiro. Se as pessoas não fossem aceitar aquele dinheiro, você também não aceitava. Por que você estende a mão para cumprimentar uma pessoa? Porque você espera que o outro estenda a mão também. Quer dizer, toda a relação que eu estabeleço para o Weber, toda a ação que eu promovo, eu estou na expectativa de uma ação contrária, ou de uma não ação. Eu estou na expectativa de alguma coisa. Eu estou fazendo uma ação à procura de um resultado. Eu quero um resultado. Estou à procura que algo dê retorno para mim. Então, Weber considera fundamental que a gente entenda a sociedade, quando vai observar a sociedade, leve isso em consideração. Então, quando Marx fala de forma lógica e inteligente, né, o mesmo Durkheim, quando analisa o fato social de forma objetiva, estabelece o que é o fato, a proporcionalidade do fato, ou Marx fala das relações capitalistas envolvendo as relações sociais, o Weber fala, tudo bem, não vou nem negar que em alguns momentos vocês estão corretos, na análise racional. Agora, vocês não conseguem entender qual é o sentido que as pessoas que estão praticando aquelas ações estão tendo daquilo que elas estão fazendo.
O Weber diria para o Marx, Marx, tudo bem, a classe operária é explorada. Explorada para quem? Tem gente que está ganhando um salário que está satisfeito com o salário que tem, e acha que está ganhando muito. Tem gente que ganha mais do que aquilo e acha que é pouco. Para algumas pessoas, qual o valor que a pessoa se dá? Qual o valor que você se dá? Alguns de nós, por exemplo, têm condição tranquila na vida. Chegam a um determinado momento da vida, estão satisfeitos com a vida que têm. Alguns de nós querem mais. E olham para todos os lados e ficam pensando como ter mais, como acumular mais. Isso acaba influenciando as próprias ações que a gente toma. Quer dizer, as pessoas estão conversando com a gente está se relacionando com as pessoas. Aí um pouco da antropologia, né? Tem uma coisa chamada alteridade. Né? O que o outro está pensando? Quando está se relacionando com alguém, a gente acha que o outro está pensando a mesma coisa que a gente. Ou santa ingenuidade, né? Você acredita que o outro pensa o que você pensa, você acredita que o outro que tem uma história diferente da sua, que pode ter valores diferentes do seu, pode ter interesses diferentes do seu, está se relacionando com você e querendo a mesma coisa que você. A relação com você permite a ele ter alguma coisa, tá? Permite a ele buscar alguma coisa. Mas não significa que ele quer naquela relação mesmo que você quer. Então, para o Weber isso é importante. Você às vezes tem pessoas que vêm de culturas diferentes, diante de um fenômeno idêntico, aparentemente, mas reagem de forma diferente porque elas buscam consequências diferentes daquele ato. Então, o Weber vai entrar mais nessa questão do que ele chama de modelos de ação. Quais são os sentidos da ação que eu promovo, tá claro? Onde se sustenta a busca de valor que eu estou dando sentido ao meu ato, ao meu comportamento. A gente fala da educação, por exemplo, no Brasil, né? Tudo que eu gosto muito. Educação no Brasil. Educação para quê? A educação é importante, ela é fundamental, ela nos leva ao futuro. Claro, para mim, para alguns de nós, claro que sim, a gente valoriza a educação, a gente quer isso da educação. A gente gostaria que todos os brasileiros olhassem para a escola e percebessem que ela é o caminho do sucesso, ela é o caminho de uma sociedade melhor, é o caminho de um ser humano reconhecido, é o caminho do prestígio, é o caminho da convivência produtiva, da convivência qualitativa, de que o bom ser humano é aquele que frequenta a escola, frequenta a faculdade, tem uma formação superior, que a sociedade precisa do cientista. Está aí, ó, estamos com uma pandemia, quem está dando um show são os cientistas, a formação acadêmica está mostrando todo o seu valor, a pesquisa nunca mostrou tanto o seu valor como agora, os profissionais de saúde estão enchendo os nossos olhos, mas precisamos passar por um trauma para isso, porque até então, agora há pouco, a gente estava muito mais ouvindo o homem público, político, né? Está muito mais preocupado do que um governante que mal conhece da própria saúde fala. Está muito mais preocupado com a retórica do outro que pouco sabe de vírus, de infecção, mas está dando pitaco do que vai fazer ou que não vai fazer. Mas é isso que nos governa. A grande parte de nós desconhece da própria saúde. E veja, a educação é fundamental, o conhecimento é fundamental, a ciência é importante. Esses profissionais da saúde frequentaram academias, fizeram pesquisas, alguns deles com uma dificuldade imensa de ter recursos para poder fazer pesquisas, dificuldades de ter laboratórios, instrumentos de pesquisa, ter um salário como pesquisador. O pessoal dá uma mínima para isso. E o resultado disso é a solução para as nossas vidas. Então veja, o Weber considera que a sociedade ela não se relaciona de forma racional. A gente estava até pouco tempo atrás medindo nossos sentidos de ação em torno de um poder público político e sem qualquer preocupação com isso. Agora estamos preocupados. Então, para Weber, é fundamental que a gente compreenda que nas nossas relações sociais os modelos de ação que a gente estabelece são fundamentais, os sentidos que a gente dá para a ação. E aí ele estabelece 4 modelos ideais, que é o racional lógico afins, que é esse objetivo, né, da economia objetiva, do cálculo 1 mais 1, 2, da objetividade dos fenômenos, né? Daquilo que a gente pretende fazer, estabelece metas para fazer, aqueles cursos de autoajuda que você tem, aqueles manuais de como dar certo, plano, planejamento, faça isso, faça aquilo que você vai dar em tal lugar. Mas ele fala, não existe só esse modelo, né? Existe um outro modelo também que ele chama de lógica em relação a valores. As coisas são lógicas para nós desde que atenda a certos valores, coisas que a gente acredita, coisas que a gente acha que é importante. Ganhar dinheiro, por exemplo, né? É racional, lógico, a gente pode até pensar numa forma planejada de ganhar dinheiro. Mas a gente se sente bem ganhando dinheiro? A gente acha que ganhar dinheiro traduz a nossa felicidade? Pode ser que não. E às vezes as pessoas não se empolgam tanto na busca de ganhar dinheiro. Então nem toda a lógica é objetiva. Às vezes a lógica tem um valor. E esse valor fala mais alto do que a objetividade.
E nós temos dois outros modelos que são simples de entender. A emoção nos move, medo, vingança, ódio, amor, paixão, isso nos move. Quantas ações irracionais nós não fazemos pela emoção? Quantas? E outro modelo importante para ele é a tradição, os nossos hábitos, né? A gente faz coisas a vida inteira do mesmo jeito, continua fazendo do mesmo jeito e faz. Às vezes sem pensar, continua fazendo e acha que está normal fazer. E às vezes não está, nem racional mas a gente continua praticando aquele fenômeno como se fosse algo que compensasse para nós essa segurança de fazer sempre o que a gente quer. A gente fala desses modelos de forma separada, mas o Weber sempre se preocupou com o seguinte: nunca eles se dão de forma separada. A racionalidade, a lógica tem valores, dentro da racionalidade tem cargas emocionais, a gente procura cumprir tradições. Mas o Weber está preocupado, não com a objetividade, não só com a economia, o sentido que as pessoas dão às relações. Tá claro? Vou encerrando por aqui, um grande abraço, uma honra ter conversado com vocês até agora. Tudo de bom, tem mais vídeo por aí. Grande abraço.